Bom, galera, vocês já devem adivinhar quem é que trouxe o carro para o canal hoje, né? Sempre sobra no meu. E não é verdade? Tu não curte esse carro aqui? Cara, eu gosto bastante. Fiat Stilo, versão Sporting, que é a versão esportivada, nessa cor maravilhosa, vermelho Modena. Também conhecido como vermelho Ferrari. Mas a real é, estilo, ou você tem ou você não tem. Pô, já que a gente não pôde apresentar o dono do carro porque ele não quis vir, pelo menos nós vamos falar da lavagem dele, né? É aquela lavagem que faz os carros para nós, aqui da Opinião Sincera. Obviamente lavou o carro dele, vocês podem ver que está brilhando, não esperava nada diferente disso. É a AutoClean aqui em Porto Alegre. Se tu levar lá, fala com o Kleber, o dono da lavagem, o dono desse carro também, ele vai te dar um brinde exclusivo para os assinantes do canal. Mas eu gostaria de lembrar outra coisa importantíssima. O que é, Gustavo? Aí nossa outra empresa parceira, a Olho no Carro, que é uma empresa que faz consultas veiculares através da placa do veículo. A gente consegue procurar sobre sinistros, sobre outros detalhes do carro, que vão ajudar vocês muito a comprar carros usados. Pois é, e esse é um serviço que tu pode usar no Brasil inteiro, não é só aqui em Porto Alegre. E como vocês já devem saber, a gente sempre busca um benefício para vocês inscritos no canal, então use o cupom Opinião Sincera e ganhe 15% de desconto nos serviços da Olho no Carro. Assim como a lavagem, a gente sempre está buscando alguma coisa interessante para vocês que nos assistem e nos apoiam. Fiat Stilo foi lançado no Brasil em setembro de 2002, já como modelo 2003. Ele tinha sido lançado um ano antes na Europa, substituindo o Brava e o Bravo, lá no país europeu. Aqui no Brasil, ele ainda concorreu um ano diretamente com o seu irmão, o Brava, e aqui foi lançado apenas na versão 5 portas. Lá fora ele tinha ainda a versão 3 portas e uma versão Station Wagon, que era chamada de Multi-Wagon. Uma das primeiras coisas que mais chamou a atenção nesse carro foi o design. Ele era totalmente diferente do estilo da Fiat até então, puxava muito mais para o lado europeu. Algumas pessoas diziam que lembrava muito as linhas retas do Golf de 95, mas a verdade é que a Fiat pretendia vender esse carro aqui globalmente, então eles buscaram o estilo alemão, que estava muito mais em alta na época. Mas o estúdio que desenvolveu ele procurou dar um toque italiano nos acabamentos e alguns detalhes desse carro. Infelizmente, esse aqui é um carro que não foi muito bem aceito na Europa. No Brasil vendeu super bem nessa época do lançamento, mas depois as vendas foram caindo e ele ficou no mercado só até o final de 2010. Uma das grandes novidades desse carro, obviamente, é o Sky Window, que era um teto solar revolucionário para a época, porque as suas 4 lâminas aqui, elas se recolhiam e abriam completamente, dando uma visão para cima muito melhor, né? Agora, esse teto aqui também ficou muito conhecido por dar vários tipos de problema. Como toda nova tecnologia, ele travava, ele encrencava e isso também ajudou a queimar o filme do carro no mercado brasileiro. Inicialmente disponível em 3 versões, a SX, a de entrada, a SLX, a intermediária e a Abarth, a mais esportiva, ele também era disponível com 3 versões de motores. A SX tinha o 1.8, 8 válvulas de 103 cavalos, a SLX usava o 1.8, 16 válvulas de 122 cavalos e a Abarth usou o motor mais legal que já teve neste carro aqui, o 2.4, 5 cilindros de 167 cavalos. Era praticamente o mesmo motor que equipava o Marea na época, porém ele tinha 7 cavalos a mais. E uma coisa que a maioria das pessoas não sabe, a transmissão desse aqui também tinha uma relação mais longa que a do Marea. Eu já andei com esse carro, o Abarth no caso, em pista fechada na época do lançamento. A gente chegou a 240 km por hora e acreditem, ele estava com mais ou menos 5.800 RPM, não chegava a 6.000. A caixa era absurdamente longa, o motor não se terminava nunca. Esse daqui é a versão Sporting, a versão esportivada, aquela que veio com adereços esportivos, mas esqueceram do essencial. Inclusive foi uma das coisas que queimou o modelo na época. Ele tinha um motor 1.8, 8 válvulas, que já era flex, que começou a vir a partir de 2005 em toda a linha do estilo. E ele tinha 112 cavalos a gasolina, 114 a etanol, 18,5 kgfm a etanol e 17,8 a gasolina. Para quem não sabe, esse motor aqui era o motor da GM, porque na época existia uma joint venture entre as duas empresas. A GM era dona de 20% da Fiat, então eles trocavam tecnologias.
E é obviamente que eu estou falando do GM Família 1, o mesmo motor que veio para o Brasil no Corsa, depois foi usado na Meriva, foi usado na Montana, foi usado até hoje no Onix, né? E é um motor extremamente simples e ao mesmo tempo confiável. Essa é uma das grandes vantagens do modelo. Por quê? Porque as peças desse carro aqui, além de serem muito duráveis, são encontradas em qualquer lugar. Então tu encontra peças baratas e bem acessíveis. Mas obviamente ele tinha algumas diferenças em relação ao motor da GM, mas todas elas relacionadas a acabamentos, com exceção da injeção eletrônica. A injeção eletrônica que a Fiat usava é da Magneti Marelli, que tem uma relação forte com o grupo lá na Itália, enquanto a GM usava as injeções eletrônicas da Bosch. Isso dava a esse motor aqui 1 cavalo a mais que a versão dele quando era utilizada na GM. E eu acho que vale a pena salientar também que em 2004 a Fiat lançou a série especial Schumacher, limitada a 500 unidades, que depois acabou se tornando uma versão de série, né? Então em 2005 ela teve uma produção bem maior. A grande diferença do Schumacher para o Sporting é que ele utilizava um motor 1.8 com cabeçote 16 válvulas. Inclusive vale salientar que esse motor 16 válvulas foi o mais forte da família 1 já fabricado pela GM. Uma das grandes diferenças dele é que ele utilizava um coletor variável na admissão. Esse carro ele sofreu facelift em 2008, mas pouca coisa mudou. Basicamente para-choque dianteiro, para-choque traseiro e, claro, algumas coisas como as lanternas traseiras. Uma coisa que eu achei sempre muito legal desde o lançamento foram essas rodas de aro 17. Ele tinha outros modelos, aro 16 inclusive e 15, mas essa daqui era tão bonita, mas tão bonita que ela casava com qualquer carro da Fiat da época. Inclusive eu já vi essas mesmas rodas em outros carros de outras marcas, o que é quase uma heresia. O que não era muito legal é que a suspensão traseira dele era uma suspensão rígida. Enquanto o Brava, que era o carro anterior, tinha suspensão independente com multibraços, esse aqui usou uma suspensão bem mais simples. E outra coisa interessante, ou pior, não tão interessante assim, é que todos os modelos, menos o Abarth, vinham com freios a tambor na traseira. E inclusive é importante ressaltar, esse freio a tambor ele sofreu um recall importantíssimo nos primeiros modelos. Dá uma olhada se tu for comprar se o teu foi feito recall, porque freio é um item de segurança. Outro item de tecnologia que ao longo do tempo se tornou comum, mas na época era bem raro e o estilo tinha como opcional, eram os sensores de estacionamento aqui na traseira. Esse aqui infelizmente não tinha, mas ele tinha as luzes de neblina grudadas na tampa ao lado da placa. Falando em tampa do porta-malas, ele tinha uma abertura do tipo elétrica, que também era meio raro na sua categoria. E falando em categoria, vale salientar sobre o tamanho do porta-malas. A gente já falou que o Astra tinha 370 litros, que era um porta-malas grande, muito bom. O Astra era concorrente direto do estilo, mas esse aqui tinha um porta-malas de 380 litros. Hoje, esse porta-malas é maior do que muitos SUVs compactos que vendem bastante no mercado. É por isso que eu digo, eu sempre gostei mais dos hatches. Por quê? Porque eles tinham o espaço, o acabamento bom, eles não eram tão grandes, tão exagerados, e aliavam tudo isso a um ótimo ou pelo menos bom consumo de combustível para a época. Hoje os SUVs ganharam porte, mas perderam muitos desses atributos. Mas além do design desse carro, ele também ficou conhecido por trazer muitos itens de tecnologia que eram bem desconhecidos aqui no Brasil para a época. Por exemplo, a versão Abarth tinha como opcional os faróis de xenon. Vocês podem ver que ele não tem o farol de neblina aqui embaixo porque ele está incluído dentro do refletor óptico. É esse do cantinho aqui embaixo. Outra tecnologia muito interessante no Abarth é que ele tinha disponível como opcional 8 airbags. Inclusive os dois dianteiros eles eram progressivos, ou seja, se tu batesse numa velocidade baixa, ele acionava uma bolsa menor, e se tu batesse em alta velocidade, a bolsa que acionava era maior. Eu vou mostrar aqui dentro que esse aqui também tem tecnologias um tanto quanto desconhecidas para a época. Gustavo, o que esse carro aqui tinha de tão interessante aqui dentro? Bom, a começar pelo rádio, que era um sistema Connect da Fiat, que já tinha leitor de MP3 e conexão Bluetooth com o celular, que era bem difícil de encontrar isso na época. Inclusive vale a pena dizer, né? Em 2003, quando foi lançado esse carro aqui, o MP3 nem era tão conhecido assim, né? Imagina ter um sistema com Bluetooth ainda. Pois é. Hoje, obviamente, que a gente tem toda a parte de multimídia e tal, que, né, é bem mais moderno também. Acho que até vale a pena falar, né? Saiu a versão Connect, que fez muito sucesso aqui no Brasil, que ela vinha inclusive com o sistema Bluetooth da Nokia. E para complementar o sistema, a Fiat também dava um celular da Nokia junto do pacote. Dava. Exato. Como essa versão é a Sporting, ela é mais completa e vem com mais opcionais. Então, o ar-condicionado é um digital de dual zone,
nessa versão, e nas versões mais simples ele tinha um ar-condicionado manual convencional. Acho que vale a pena falar também, isso também não era comum na época, né? Nem um pouco. Até tinha o Vectra, que tinha ar-condicionado digital, mas ele era single zone, né? Esse aqui não era a versão mais completa, já falei que o Abarth era a versão top de linha, então o volante dele era mais simples, porém o painel dele era bem completo. Inclusive, isso era um grande destaque ante os seus concorrentes. Aquele mostrador ali no meio, o computador de bordo, tinha 18 funções, enquanto que nos concorrentes normalmente ficava em 4, 6, no máximo 8 funções. E falando em concorrente, eu acho que era bom citar, né, quem eram eles, né? No caso, Peugeot 307, o Focus, o Astra E o Golf. e o Golf, ou seja, concorrentes de muito peso. E eu acho que isso prejudicou as vendas desse carro aqui no mercado, né? E uma coisa que eu disse pro Felipe antes, que talvez ele até não concorde muito, mas é que o motor pesou muito nesse caso, porque todos os outros concorrentes tinham motores 2.0. Esse aqui também tinha o 2.4 mais potente, sim, só que era um carro mais esportivo e muito mais caro que os outros. O que eu quis dizer foi o seguinte, né? É que o Abarth era um carro sensacional. Aquele motor 2.4 ele andava demais, ele era muito gostoso de dirigir, era um carro super completo. Porém, ele era absurdamente caro. Ele custava mais de 90 mil reais há 15 anos atrás, né? Cara, era uma fortuna aquele carro, na verdade. Então, basicamente, era esse motor 1.8, 8 válvulas que concorria com os 2.0. Ou seja, ele ficava para trás, infelizmente. Mas eu acho que a gente tem que mostrar o que era o show desse carro. O que fez ele ficar muito conhecido já no seu lançamento, né? No caso, o teto solar Sky Window. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Que isso daqui, quando funcionava, era realmente muito interessante. Que é o caso desse, tá funcionando. Exato. Agora, esse daqui era um item que dava muito problema, dá até hoje para quem tem, né? Por quê, gente? Porque essas roldanas ou dobradiças dele aqui, elas têm o mesmo problema dos vidros laterais dos carros. Começa a juntar sujeira e ele começa a ficar pesado. O que movimenta esse teto aqui é um motorzinho, tipo de vidro elétrico normal, que fica embaixo dessa capa. Ele tem um cabo de aço e ele faz força ali. Na verdade não é que ele estraga, mas quando esse motor detecta sobrecarga, porque ficou pesado, ele se desliga. E aí as pessoas ficam com o teto aberto. Isso acontece quando? Quando está sujo, ou quando tu abre com o carro andando, ou até mesmo em velocidades superiores a 80 km por hora. Aí é que vem um negócio estranho, né? Se tu não pode andar com ele aberto acima de 80 km por hora, para que serve esse negócio? Para andar com ele aberto na cidade, devagarinho. Sim, exato, né? Então... de novo, lançamentos, os problemas que acontecem com inovações tecnológicas. Tanto é que esse teto só veio no estilo. Nos carros seguintes, como o Bravo, que substituiu o estilo, ele já veio com o Sky Dome, que era diferente. Ele abria, ele só tinha não tinha todas essas paletas. Como é que é o nome disso aqui? Paletas? Não. Aletas. Aletas. Não tinha todas essas aletas, era só um teto grande, né, que abria. Mas aqui vai uma dica muito importante para quem tem estilo, que tem o Sky Window. Se por acaso o teu trancar, desconecta a bateria do carro e depois religa. É bem provável que o sistema resete, saia o código de falha e ele volte a funcionar. Infelizmente, em 2007 ainda não era obrigatório ter ABS, airbag de série. E esse carro aqui é um carro que não tem isso. Sim, mas, de novo, a versão mais completa, como opcional, tinha airbag, ABS, controle de estabilidade, tinha tudo isso. O problema, a gente já falou. O preço. O preço. A Fiat sempre foi conhecida por ter um acabamento muito bom nos carros. Hoje já caiu um pouco isso, mas antigamente o acabamento era demais. E esse carro não é diferente. Painel com soft touch, todo ele. As laterais de porta toda com um pedaço de couro e outro pedaço de tecido. E os bancos também com um tecido muito bacana, uma padronagem muito bonita. E um banco confortável, que te abraça bem e é gostoso de andar. Então realmente esse era um diferencial do carro. Mas eu acho que tem uns outros detalhes importantes desse carro aqui que vale a pena falar também. Por exemplo, ele tem cruise control ou piloto automático, mesmo sendo um carro manual. Ele tem regulagem de altura elétrica dos faróis. Claro que é a regulagem aqui da intensidade do painel, da luz. Ele tem farol de neblina dianteiro e traseiro. Tem espelho elétrico e vidros elétricos. Agora, o que é estranho é que os vidros elétricos são só dianteiros. Outra grande inovação desse carro aqui é que ele foi o primeiro carro brasileiro a ter direção elétrica. É óbvio que outro grande problema do lançamento dele foi a própria direção elétrica.
tudo que é pioneiro em tecnologia no mercado tende a dar mais problema, e não foi diferente com esse aqui. A direção elétrica dos primeiros modelos incomodou muito, a Fiat teve muito gasto com garantia. Depois eles ficaram melhores e aí realmente parou de estragar. Mas uma das coisas legais é que ele tem um botãozinho aqui, ó, que nós vamos mostrar depois o funcionamento, que é o botão City. Isso aqui continuou vindo na linha da Fiat depois, em vários carros. E ele serve para deixar a direção mais leve, ficar muito leve, na verdade, quando está andando dentro da cidade em baixas velocidades. Se não me engano é 30 ou 40 km por hora. Depois ela vai para o peso normal. Mas é uma coisa bem interessante, né? E cara, é um carro 2007 com direção elétrica muito leve, que hoje tem até alguns carros que não são tão leves quanto essa. Exatamente. E como eu gosto de mostrar os porta-objetos, aqui na frente ele tem espaço para colocar... Cara, eu acho que seria um copo, mas eu não sei se o copo cabe aqui, porque é tão pequenininho esse espaço aqui, e não tem nada de... E tem até uma borrachinha, ó. Então, que ótimo, achei bom. Embaixo aqui do freio de mão poderia colocar alguma coisa. Aqui atrás também tem um espaço para colocar, mas também não tem nenhum acabamento para não fazer barulho. Lateral de porta, cabe uma garrafa, alguma outra coisa, mas aqui na frente é que está o diferencial. Ele tem embaixo um porta-luvas convencional, ok? Só que aqui em cima ele tinha um outro porta-luvas refrigerado. Aqui do lado a gente pode abrir ou fechar a refrigeração do ar-condicionado para deixar as coisas, manter as coisas numa temperatura mais baixa. Tá, e o que é esse cabo saindo daí, cara? Provavelmente aqui é um cabo P2, né? Que deve usar para colocar no telefone celular. Vamos ali atrás olhar? Vamos lá dar uma olhada, porque esse carro aqui, além de tudo isso que a gente já mostrou, ele também era conhecido por ser um carro espaçoso. Eu quero ver como é que a gente vai ficar lá atrás. Cara, tu sabe que propaganda é a alma do negócio, né? E o Felipe tá meio apertadinho aqui atrás. Pois é, eu acho que nesse caso a propaganda não era bem real, assim. A Fiat vendeu muito bem que esse carro era gigante, era muito espaçoso e tal, e lá na frente ele até é. Lá é muito confortável. Aqui atrás é simplesmente horrível. O banco tem uma inclinação péssima, é quase 90 graus. Eu tô aqui com a cabeça enfiada no buraco do Sky Window aqui. Atrás tá encostando, não tô numa posição confortável. As minhas pernas estão empurrando o banco do motorista para frente e eu tenho, para quem não sabe, 1,81 m de altura, então nem sou tão alto assim. Eu definitivamente não esperava que ele fosse tão pequeno. Eu já tô melhor, né? Mas mesmo assim eu tô com as pernas perto do banco ainda, né? Tu com teu 1,72 m, né? Não tô tão frouxo também assim. Agora... Mas o banco é confortável em questão de espuma. De espuma é confortável, eu gostei. Inclusive também tem coisas que na época não eram muito comuns, como o cinto de 3 pontas e... Não, esse aí não tem. Esse aqui não tem. Mas a versão Abarth tinha o cinto de 3 pontas. Mas ele tem encosto de cabeça para o terceiro ocupante aqui atrás, né? Tá. Também tem os apoiadores aqui de mão, né? Que a gente não pode mais falar o nome que a gente gosta de chamar. Tem luzinha individual, que o Felipe também gosta. E como eu já tinha adiantado antes, vidros manuais nas portas traseiras. Isso aqui é uma coisa que eu não entendi realmente. Esse carro, ele é o Sporting, ele tem o ar digital Dual Zone, ele tem o Sky Window, ele tem o sistema Connect no rádio, ou seja, é super completo. Ele tem, Felipe, uma coisa que até hoje alguns carros não tem, saída de ar-condicionado traseiro. Tem carros hoje que mais de 100 mil reais que não usam, não tem isso, mas ele veio com o vidro manual atrás. Essa realmente Fiat eu não entendi. Cara, por que o Gustavo sempre sai dirigindo quando é um Fiat? Não sei, ficou meio convenção isso já do canal. Tá, mas tu é o fieteiro do canal, né? Pessoal, vamos dar uma saída aqui agora com ele. Mas antes eu queria mostrar uma coisa que a gente sempre esquece. O volante tem regulagem de altura e de profundidade. Legal, isso é bom. E não desaba, né, também? E não desaba. E se tu não é inscrito aqui no canal ainda, te inscreve, ativa o sininho, dá um like, compartilha, nos ajuda aí. Mas agora, vamos andar. E liga logo os troços porque tá quente pra caramba. As duas primeiras coisas notáveis no carro. Primeira, direção super leve. Eu tô com o modo City acionado, que é o modo que deixa a direção mais leve ainda. Como a gente comentou antes, até hoje alguns carros da Fiat vêm com isso. Hoje até onde eu sei, só o Uno que ainda tem essa opção, né? Os outros ele já tá automático, então ele fica no mais leve dentro da cidade e depois ele pesa automático, fica mais pesado quando passa dos 30 km por hora. Exatamente. E o segundo item, a embreagem muito leve também. Vale a pena lembrar que é uma embreagem de acionamento hidráulico, então isso é um item que às vezes dá uma incomodada, né? Esse aqui já é um carro com 148 mil quilômetros, ano 2007.
Então, normalmente carro mais rodado, sim, e se a embreagem já está mais desgastada, ela é um pouco mais dura. No caso aqui, a embreagem está super macia. E falando nisso, esse carro aqui também tinha a versão automática ou automatizada, porque era o câmbio Dual Logic. Basicamente era o câmbio manual com os acionamentos eletrohidráulicos ali. Ele foi o segundo carro do Brasil a ter esse tipo de câmbio, ele só perdeu para a Meriva com o EasyTronic. E sinceramente, gente, eu não recomendo comprar essa versão. Por quê? Porque era uma tecnologia também muito nova, ela não ficou boa até hoje. O Dual Logic de segunda geração melhorou bastante em relação ao que equipava o estilo, mas eu realmente não recomendo. E vou dizer mais, a revenda desse carro com o câmbio automatizado é mais difícil, porque o mercado sabe que quando ele estraga, e ele estraga, é muito caro de arrumar. Sem contar que o funcionamento é ruim, né? O andar é ruim, né? É exatamente isso. Então, infelizmente, faltou um câmbio automático convencional, aquele com conversor de torque para esse carro aqui. Ele merecia. E o mercado brasileiro entendeu que esses câmbios automatizados não são bons e que o pessoal não gosta, tanto é que não existe mais nenhum carro, exceto os da Fiat ainda, que estão com o GSR, que é o Dual Logic de terceira geração. Que estão prestes a morrer também, né? Dizem que vão trazer um CVT aí para Fiat. Bom, esse carro também tá com a suspensão rebaixada. Você deve ter visto durante a gravação que ele é um pouquinho mais baixo do que o convencional. Mas eu vou dizer pra ti, até desculpa te atravessar aqui, Vai. Cara, como tá confortável e tá na altura exata. A gente entrou na rampa do meu prédio, fiquei com receio de raspar embaixo, na frente e tal, e não pegou em nada, né, Gustavo? Nada. Passamos reto, sem ter que atravessar o carro, sem problema nenhum. Ou seja, o original de fábrica ele é altíssimo, muito alto mesmo. Esse aqui foi rebaixado um pouquinho, ficou bom. E não perdeu a suavidade de rodar, né? Às vezes o cara, dependendo de como o cara rebaixa o carro, né? Fica ruim, né? Uma horrível, né? E esse carro aqui, ele é muito gostoso de andar, ele anda muito suave mesmo. Ele tá tão gostoso quanto o original, na verdade. A posição de dirigir aqui tem uma coisinha me incomodando aqui, que na verdade eu nunca tinha dirigido um estilo, por incrível que pareça. A direção, ela, por mais que tenha regulagem de altura, a regulagem mais baixa ainda é um pouco alta pra mim. Ela tá ainda meio pra cima, eu gostaria de que ela fosse um pouquinho mais pra baixo ainda, pro meu gosto, né? Não que isso fosse impedir de comprar o carro, não, mas só um detalhe aqui que a gente percebe. E eu acho que vale a pena falar, já que a gente está falando de detalhes também, que esse carro aqui ele tem alguns problemas crônicos. A gente já falou da direção elétrica, a gente já falou do Sky Window, mas ele também tem um problema crônico no coxim do motor. Ele estoura com facilidade, tá? Não no 2.4, só nos motores GM. Esse aqui está estourado. Muitas pessoas confundem com barulho de suspensão, porque é aquele barulho seco, parece um pivô arrebentando, mas na verdade é o coxim do motor. Ele estoura com muito mais frequência do que a gente gostaria. Mas é simples também de resolver, né? Não é nada demais. Dos problemas, esse é o mais simples. Exato. Embora tenha o nome Sport, a gente já disse que de esportivo ele não tem nada, né? Só realmente aparência. O motor 1.8, 8 válvulas, ele é melhor de andar, ele é mais gostoso de andar do que o motor atual do Bravo ou do Argo, que são os carros que substituíram ele, né? Que é o e-Torque. Porque na verdade o e-Torque não tem torque. Falta torque no e-Torque. Então esse carro tem um torque bom e em baixo RPM. Então ele é mais gostoso de andar do que esses novos. O consumo dele também não é ruim, né? Esse carro aqui está fazendo uma média de 10,7 km por litro a gasolina, com digamos que 40% estrada e 60% cidade. É uma média boa. Claro que ajuda, o câmbio manual ajuda muito nesse ponto. Tá, Gustavo, eu sei que tu é alfeteiro, eu sei que tu ama esses carros, mas eu também quero dirigir. Tá, vou deixar tu dirigir. Se bem que eu não sei, né, cara? Porque tu não conseguia engatar as marchas antes do carro, né? Você já tá contando meus podres agora, cara? Aqui, ó, tô botando terceiro, ó, vou botar quarto, ó. Tudo fácil. O outro aqui não conseguia engatar as marchas. Cara, realmente, como é leve essa direção, ela é muito boa. Agora, o câmbio... Não consegue engatar as marchas, olha só. Definitivamente não foi feito pra mim. Eu não tenho o DNA Fiat no sangue, né? Cara do céu, como é difícil de engatar essas marchas. Às vezes elas entram fácil, às vezes elas são... missão impossível. Agora, já que tu não deu uma aceleradinha antes, quem vai acelerar agora sou eu, né? Puxa uma segunda e vai. Cara, definitivamente não é um esportivo. Ele tem um desempenho razoável para o carro do porte dele, vai bem e tudo, mas de esportivo... Mais um, né, cara? A Fiat sabe, assim como as outras montadoras, que os brasileiros compram, na verdade, são carros que têm aparência esportiva. Em parte é fácil de entender, já que as nossas ruas e estradas não foram feitas para isso, mas sinceramente eu prefiro quando ele tem o DNA esportivo no sangue.
O problema, como eu disse antes no vídeo, é que ele concorria com os carros 2.0 e daí realmente o desempenho ficava aquém do que os outros entregavam. Mas Gustavo, como é que é a manutenção desse carro hoje em dia? Cara, manutenção de motor, suspensão, esse tipo de coisa assim é muito simples. É o mesmo motor que a GM usa há 50 anos já nos carros, então tudo isso é muito barato. O problema começa nos itens de acabamento e nas coisas mais específicas do carro. Aí começa a ficar um pouquinho mais complicado. E esse carro já saiu de linha há alguns anos, né? Quase... 2011, vamos dizer, 2010, 2011. Exato, 2010 ele terminou de ser fabricado, mas foi vendido até 2011. Então já são 8 anos aí que não está mais no mercado. Vai ficar cada vez mais difícil de encontrar essas peças de acabamento. O bom é que peças de desgaste comum, como as peças de suspensão, freio, motor, isso tem em qualquer lugar. E são peças muito baratas, principalmente as de motor, porque compartilham com as da GM, né? Agora, o seguro dele não é muito barato não, né? E seguro é um pouco mais difícil porque como são carros mais antigos, esse aqui é 2007, por exemplo, tem mais de 10 anos, a seguradora já começa a complicar um pouco para fazer seguro. Inclusive esse carro não tem seguro, esse carro ele tem só rastreador. É o que a maioria dos proprietários faz. Mas, ao mesmo tempo, ele está com um valor bem acessível no mercado, né? Você consegue encontrar desde 13, 14 mil, lá nos primeiras versões, que é 2003, 2004, até 25, 26 mil reais, que são os últimos modelos. A minha recomendação é, antes de comprar um desses aqui usado, além de consultar lá no site do Olho no Carro, leva no mecânico de confiança ou contrata um serviço de alguém que faça inspeção veicular, tipo do Marlon, nosso amigo, porque, cara, esses carros podem esconder muitos problemas sérios e que podem inclusive sair mais caros do que que tu vai pagar no carro mesmo. Então, às vezes é bom desconfiar, né? Sem contar que, lembrando pessoal, são carros já bem usados, né? Bem antigos. Esse aqui é um carro 2007, esse aqui é um carro que tem 12 anos de uso, né? Então passou por muita coisa, né? Muita coisa que a gente não sabe o que pode ter acontecido. Então não adianta, o cara da opinião sincera falou que era barato, mas se tem um monte de coisa para arrumar, começa a ficar caro, então não adianta. Mas esse aqui tá em bom estado, né? Esse tá ótimo. Tá muito gostoso de dirigir, inclusive. Tá, mas aí Felipe, tu teria este Fiat? Olha, eu vou ser bem sincero contigo. Eu não teria por causa do câmbio. Tá? Eu acho que o câmbio automatizado não presta e eu hoje compraria um carro automático. Eu gostei de muitos detalhes nele, eu gostei do conforto do carro, ele é bom de dirigir, ele tem um porta-malas legal, não tem muito espaço atrás, mas aí usa as tuas palavras, eu não ando atrás mesmo. Mas sinceramente o câmbio automatizado para mim não serve. Inclusive, eu acho que a versão mais legal de todas elas, com certeza, é a Abarth. Só que tu mesmo disse, quantas foram fabricadas, cara? 937. Então achar um hoje é difícil, em bom estado é quase missão impossível, né? O estilo vendeu muito bem, mas a versão Abarth, nossa, quase nada, né? Tanto é que eles tiraram. Inclusive, agora é um ponto muito legal de falar. Quando a Fiat resolveu tirar a versão Abarth por dois motivos. Primeiro que não vendeu muito bem, até porque era muito caro. Segundo porque a marca, vamos dizer assim, a Abarth, que fazia os esportivos dela, começou a mudar na Europa como é que ela iria entrar no mercado, né? Tanto é que eles começaram a mudar o estilo de como eles iriam utilizar o Abarth no mercado. Então não iria mais o estilo Abarth. Mas eles fizeram um estilo Black Motion, que é uma outra versão que a gente não citou, tá? Inclusive, né? Que depois que teve o facelift saíram alguns estilos Black Motion, que seria o estilo mais completo da época. E eles resolveram fazer alguns estilos Black Motion com essa mecânica dos 5 cilindros do Maré. Ah, é? Isso eu não sabia. E eles fizeram, não tem número certo, fizeram 5 ou 7. É o que contam as más línguas. 5 ou 7 ou 200. 5 ou 7 carros fizeram para homologar esse carro para ser fabricado, né? Mas no final eles desistiram porque viram que realmente não seria um carro muito caro, uma mecânica também um pouco mais complicada de manutenção, e eles resolveram não fazer. Então esses 5 ou 7 carros aí que falam, eles foram usados pela imprensa para fazer alguma coisa, depois internamente, e depois eles entraram no mercado. Então existe hoje no mercado 5 ou 7 desses carros sendo utilizados. Isso é que nem o Brava 5 cilindros, né? É bem coisa da Fiat. É bem difícil de encontrar, então se encontrarem um desses, vai ser o estilo mais completo, com todos os opcionais possíveis, Black Motion com motor 5 cilindros. Esse com certeza é a mosca branca do Pi azul. Esse é o mais raro. Bom, se eu teria esse carro, na época, para mim esse carro era um dos carros mais legais que tinham na época.
Infelizmente o desempenho não era tão condizente com a proposta do carro, mas para mim ele era muito bonito e com muita tecnologia, sem contar o acabamento interno. Volto a te dizer, tu só acha que o desempenho não era condizente porque tu não andou no 2.4. Ele era um canhão. Sim, esse tudo bem. Mas hoje em dia realmente eu acho que ele é um bom carro. Sim, ele é um bom carro. Só tem que cuidar aqueles pontos que nós citamos. São os pontos mais caros, mais críticos. E óbvio que é difícil, mais difícil encontrar um carro em bom estado, porque são carros um pouco mais antigos. Se eu teria hoje não sei, hoje eu gostaria de ter um carro um pouco mais novo do que esse. Talvez um Bravo, que seria o carro que substitui esse aqui. O Bravo, ele manteve as qualidades desse carro, como acabamento, porta-malas, espaço. Peca um pouquinho também no motor e no câmbio. Fizeram um motor 1.8 e-torque, que a gente já comentou, sem torque, e continuaram com o câmbio Dualogic, que é um câmbio que não sem torque é uma boa, né? Que é um câmbio não muito bom. E hoje trocaram pelo Argo, né? Então eu acho que eu ficaria com carros um pouco mais novos, mas esse aqui eu acho muito legal mesmo. Falando nisso, o Bravo já tem o Dualogic de segunda geração, que é bem melhor do que o Dualogic de primeira que equipou o estilo. Mas então é isso, galera. A gente queria agradecer ao nosso amigo Kleber por ter nos emprestado o carro e principalmente, né, por oferecer um benefício aí para os inscritos do canal. E se vocês tiverem mais alguma dúvida, alguma pergunta, faça aqui embaixo nos comentários. Você sabe muito bem que a gente lê todos eles e que muitas vezes as dúvidas de vocês são também as dúvidas de outras pessoas. A gente vai responder a todos na medida do possível. E é isso aí, conta aí pra gente a sua experiência com o carro, se tu já teve um, se tu conheceu algum amigo que teve um, se a gente esqueceu de falar alguma coisa, se tu não concorda com a gente. Coisa boa, coisa ruim. É isso tudo aí. Valeu, galera. Valeu, pessoal. Ô, Tuyo, da próxima vez tu me entrega o carro arrumado, cara. Olha quanta bugiganga Aqui que tem tem aí, até resistor aqui pra botar no... Meu chapéu. Botar na injeção lá do Tá Passat. querendo enganar na injeção. É alguma mentira que eu tô falando? Isso, bota no vídeo depois. Aí eu perco amigo. Não vou botar isso. Mas é alguma mentira que eu tô falando? Não, né? Muito mais o estilo europeu, alemão do que o italiano. Vamos de novo. É que o europeu é italiano também, né? Tanso. Felipe Mongolão. Mais voltado pro alemão do que o italiano, que não era tão bem aceito assim. Não dá. Viu? Isso que dá no terroteiro. Então eles buscaram muito mais o design europeu do que o italiano, pois o europeu é o que estava em alta na época. Buscaram o estilo alemão, que era o mais aceito na época, em contrapartida com o italiano. Mas, mesmo assim, uma das coisas que o design... Nossa, que uma merda. Vamos de novo. Usando a mesma plataforma. Aí, preferiram... só que faltava, né, cara? Mas a verdade é que a intenção da Fiat era vender esse carro aqui globalmente. Então eles buscaram muito mais o estilo europeu. Esquece a Europa. Se quiser participar, eu deixo de falar besteira também. Isso a gente sabe, mas a gente não é nada bonito também, cara. Cara, com a equipe de filmagem, equipe de apoio, só pra não sacanear, é bravo, né? O Renzão tem cara de maquiador, tu podia fazer a maquiagem na gente, né? A gente já falou que o Astra tinha aí em torno de 370 litros, que era bem grande. Não, eu não sei o que é pior, se é esse cara ou é o cara vendendo banana agora. Aquela janela é 14,90 o quilo. Uma minha do Alcatra, 20,90 já tinha. o quilo. B1. Tu acha que vai vir um caminhão, uma Kombi? Não, é um Uno. E falando em categoria, tem uma coisa que eu acho muito legal e que se perdeu ao longo dos anos. Não, vai meu. Sério que tu aguentou até aqui? Então, tia, não te esquece de te inscrever no nosso canal. Também pode dar uma olhada no Contabilidade TV, que é um canal parceiro nosso, que coloca vídeos todos os dias. E também não esquece de entrar na nossa página no Facebook e no Instagram, porque lá a gente vai antecipar tudo que a gente está inventando por aí.